visitados pela nossa equipe em Portugal. A quase 900 metros de altura está a Vila de Marvão, uma fortaleza construída na região do Alentejo e que guarda uma semelhança geográfica com uma cidade piauiense. Confira na matéria especial de Cíntia Lages. Chegou o dia do nosso último destino a Portugal e Marvão não decepciona. A aldeia alentejana fica no alto da Serra de São Mamede. Ruas estreitas, casas pequenas, pouco mais de 500 pessoas vivem aqui. O artesanato é uma das atividades da região, um ofício que o Mário aprendeu com a família. O material é madeira de castanheiro, bravo, e estou a lavrar madeira, a preparar madeira para fazer as cestas. Nossa região é muito rica do ponto de vista de grandes extensões de sotos e castiçais, cujo fruto é a castanha. A castanha boa, comestível, e a castanha brava. Com a castanha comestível, outrora, antes da batata, era a castanha que fazia os purés para uma sopa. Temos, por exemplo, o pastel de castanha, que é uma referência de Marvão do ponto de vista da doçaria, e temos também os famosos quadros bordados com a casca da castanha. A igreja de Santa Maria, construída no século XIII, abriga um museu municipal, onde estão expostos um acervo de peças que ajudam a compreender as tradições e a cultura da aldeia. Em meio a peças arqueológicas e imagens de arte sacra, o exemplo curioso da bolinha de sabão que era usada como anticoncepcional. Marvão, dado o seu património riquíssimo, não só arqueológico, arquitetónico e paisagístico, tem um valor inestimável no que diz respeito a património etnográfico, as tradições, os usos e os costumes da nossa gente, da nossa terra. Fundamentalmente do século XIX, aqui costumamos dizer: com um vestido preto eu não me comprometo, e daí que este registro, esta figura, foca precisamente no traje de noiva. Não temos registro científico que nos permita apontar o porquê da noiva vestido preto. Como curiosidade dizemos, coitada, ela não sabia para aquilo que ia. E então, digamos que há aqui uma ilação que é tirada, mas sem fundamento nenhum. O que podemos apontar é que, quanto maior fosse a mantilha, esta mantilha tão pouco associada aos vizinhos espanhóis, e quanto maior ela fosse, mais rica era a pessoa detentora deste mesmo traje. O castelo fica um pouco mais acima. A primeira característica que se observa é que ele foi erguido sobre a pedra da serra. O homem, desde a pré-história, em que se fixou. Por isso nós temos uma ocupação pré-histórica muitíssimo densa, muitíssimo concentrada, sempre ao lado do rio. As comunidades estabeleceram-se aí, mas precisavam de sítios de refúgio. Na Idade do Ferro, constrói-se aqui a primeira fortificação. Logo na Idade do Ferro, imediatamente antes da chegada dos romanos. Quando os romanos chegam, esta zona é ocupada por eles e toda a população que aqui estava tem obrigada a ir para a cidade da Amaia trabalhar para os romanos. O monumento faz homenagem a Ibn Marwan, líder muçulmano responsável pela construção. Ibn Marwan, um indígena da Península Ibérica, que se converte ao Islão, vai criar um Estado autónomo que começa na zona de Badajoz, passa por Marvão, vai até Coimbra, e aqui neste sítio vai criar uma fortificação e uma cisterna, no século IX. Ele chamava-se Ibn Marwan al-Jiliki. É do Ibn Marwan que nasce a palavra Marvão. Portanto, nós estamos num sítio que começou a ser ocupado na Idade do Ferro, que os romanos controlaram, que depois Ibn Marwan vai novamente fortificar, e aqui institui-se, de facto, uma povoação já fortificada pelo Ibn Marwan. Com a reconquista cristã, Afonso Henriques ocupa este território, mas era um território em que a população não existia. A população tinha sido ou dizimada pela reconquista cristã ou tinha fugido. E então esta zona é entregue às ordens religiosas para ser povoada. E logo em 1226, Marvão recebe o primeiro foral, a primeira casca de foral, e é atribuído o título de concelho. Passa a ser o município mais importante desta zona, que dominava todo um território que se estendia para o lado de Espanha até o pé de Cáceres, e até o Tejo, e até a Ponte Sor, e até o Guadiana. O castelo fica dentro da fortaleza de Amaia.
Mais de 800 metros acima do nível do mar, é onde nós chegamos agora, nesse ponto aqui do castelo. Para se ter ideia do nível de proteção dessa fortaleza construída no século IX. Aqui nós estamos exatamente na linha de tiro do canhão, disparado em direção ao território espanhol, porque esse era um espaço de defesa do território. Estamos na colina mais alta, sobranceira ao Rio Severo. O Rio Severo é um dos poucos rios em Portugal que corre de sul para norte. Nasce na Serra de São Mamede, no sítio mais alto do Alentejo, e vai desaguar no Rio Tejo. Como parte das estratégias de defesa, o castelo possuía uma cisterna, uma das maiores de Portugal. Olha que a gente tem que entrar com a cabeça um pouco baixinha, porque... Ai, temos que tirar as máscaras. Entre sozinha. Uau! A acústica desse lugar é uma coisa impressionante. Daqui é uma cisterna. Olha isso. Com 10 metros de altura, era capaz de acumular água por 6 meses, sem que os moradores precisassem deixar a fortaleza. A água é fundamental à sobrevivência, como é óbvio. Nós estamos a muitos metros de altitude, onde as nascentes não existem e é necessário captar as águas da chuva para conseguir manter esta fortificação em defesa. Por isso, quem desenvolve a estrutura fortificada de Marvão teve que pensar na captação das águas. Esta cisterna, que é atribuível aos finais do século XVII, 1640, 1650, por aí, esses 6 meses possibilitava, claro, que as pessoas daqui pudessem sobreviver e chegar a outro inverno em que viesse novamente água. Ou seja, praticamente era uma cisterna eterna, porque de 6 em 6 meses, obviamente, que chove, e havendo chuva, havia novamente recolocação da água para se poder sobreviver. O que nos trouxe até essa aldeia do Alentejo foi o registro do primeiro nome dado à cidade de Castelo do Piauí. Documentos da criação do lugar apontam que a localidade chamava-se Marvão até 1958. O bispo do Maranhão, o Frei Manuel da Cruz, em 1742, é o homem que vai, de alguma forma, constituir, em termos administrativos religiosos, toda aquela zona do Piauí. E vai atribuir ao padre José Lopes Pereira, que era desta zona daqui, desta zona do Alto Alentejo, a responsabilidade pela organização religiosa da zona do Piauí. Portanto, o Castelo de Marvão, do Brasil, provavelmente tem a ver com estes dois senhores. Um estudou em Coimbra, o bispo estudou em Coimbra, mas era desta zona, e o padre é daqui desta zona. Portanto, desta zona do Alentejo, que vai batizar, já do século XVIII, bem entendido, em meados do século XVIII, quando o reinado de Dom José, sobretudo o reinado de Dom José de Portugal, bem entendido, vão colonizar, passa a expressão, vão ocupar, vão levar a fé de Cristo, se se possa entender, para aquela zona e vão criar toda essa zona com gentes também daqui que vão juntar-se com as pessoas que lá já viviam. A motivação para a escolha do nome para a cidade piauiense pode ter sido a semelhança entre a pedra do castelo e a fortaleza de Marvão. Conseguirá perceber que a configuração estrutural desta fortificação de Marvão aqui em Portugal tem o mesmo desenho, a mesma planificação daquelas formações rochosas naturais, bem entendido, da zona do Piauí. Por isso, quando no século XVIII se dá aquela ocupação daquela zona, com gente daqui foram batizar aquela zona de Marvão pelas semelhanças físicas que existem aqui com as de lá. Foi gente daqui que foi ocupar aquele território. Mas também é muito interessante verificar que a tradição da ocupação do espaço manteve-se também idêntica. No Castelo do Piauí, Castelo de Marvão do Piauí, tem grutas com pintura rupestres de estilo esquemático e nós aqui, por baixo de onde estamos, nestas concavidades que sustentam esta fortificação, temos também abrigos com pintura rupestre do estilo esquemático, muito idênticas à que existem lá. Até tem uma particularidade muito interessante. Nós temos aqui uma representação de uma mulher a dar à luz, uma parturiente. É a única pintura de uma parturiente em Portugal. Quando eu estudei esta parturiente, fui procurar paralelos. E onde é que eu fui encontrar um paralelo? Exatamente no Piauí. Ou seja, há todo um conjunto de elementos históricos e características artísticas que fazem a fusão
de gentes daqui com as gentes de lá. Por isso é que há naturalmente uma geminação entre os dois povos. Desde 2004, pesquisadores piauienses e portugueses estudam as semelhanças que existem entre os dois lugares. E ainda a proposta de geminação entre os municípios para estimular o turismo. Partiu primeiro de uma vinda de Marvão brasileiro cá, entretanto estabeleceram-se esses contactos, esses conhecimentos, que depois gerou uma ida de uma comitiva de Marvão lá a Marvão, lá no Brasil, portanto, onde existiram trocas culturais, históricas, e viu-se que efetivamente haveria a necessidade de dar continuidade a esse projeto, que posteriormente e depois acabaram também por vir a Marvão numa outra viagem. Portanto, nós estamos agora a ter esse conhecimento e é interessante mantermos essa troca de experiências de um lado e do outro. Cíntia Lages está conversando com a nossa audiência, sobretudo a do rádio, né, que não está vendo a Cíntia agora, e ela escreve o seguinte: nessa matéria eu até cantei, né? Mas na próxima não. Avisa a Cíntia. Próxima não. Não mesmo. O Ananias que chama. Próxima não. Não mesmo. Do Marvão, nós vamos mostrar a cidade cujo primeiro nome foi inspirado pela vila portuguesa. Marvão do Piauí foi uma das primeiras vilas criadas pela coroa portuguesa. Embora tenha mudado seu nome para Castelo, ainda há muitas referências ao original. Confira na matéria. Maria Ivandildes é cuidadosa na hora de passar as páginas dos livros cedidos pela igreja. Aqui estão registros de batismo e casamento entre 1799 e 1852. Eu participei desse grupo, Líder de Vanguarda, e a gente fez esse resgate. A pessoa tem que conhecer a sua história para amar o seu lugar, né? Castelo do Piauí não tinha uma data de aniversário definida. Nós fizemos um resgate de documentos, né, no cartório, né? E lá no cartório nós encontramos uns documentos, uns escritos que falavam dessa data de 13 de setembro. Fizemos história nesse momento desse resgate, né? E não faltam memórias da Vila Marvão, fundada em 1762. Então, o senhor nasceu em Marvão? Foi. E quando mudou o nome, o que o senhor achou? É Marvão e depois Castelo, né? Né? Dois já, né? Isso. Na praça foi erguida a primeira igreja, uma das mais antigas do Piauí. E o monumento é uma referência à vila. Este prédio abrigou a primeira prefeitura da cidade. Marvão mudou de nome há 74 anos, mas ainda há menção à primeira nomenclatura. Por que Vila de Marvão? Para eles, a Pedra do Castelo lembrou o Castelo de Marvão, lá em Portugal, e eles a batizaram esse lugar como Pirâmide de Marvão. Escolheram a vila como Vila de Marvão. No dia 13 de setembro do ano de 1762, o próprio governador veio com sua comitiva e fez a instalação solene. E tudo nos traz até esse conjunto de rochas, conhecida como a Pedra do Castelo. Trata-se de um monumento geoarqueológico localizado a 20 quilômetros do centro urbano. No meio da Caatinga, a estrutura natural teria entre 240 e 260 milhões de anos. Ela lembra a fortaleza medieval, com seus paredões de defesa, torres e salões. As semelhanças com o castelo continuam do lado de dentro. Nós entramos agora e aqui a gente vai ver uma sucessão de cavernas. Aqui, olha, existem 4
cavernas somente nesse meu lado direito. E esse aqui seria, funcionaria como a entrada principal desse castelo. E foi exatamente essa formação rochosa e a configuração geográfica dela que acabou originando a Vila de Marvão, que ganhou esse nome pela semelhança com a Vila de Marvão em Portugal. O castelo é cercado por misticismo, já tendo sido usado como cemitério e santuário. Tudo em torno da Pedra do Castelo é muito místico. Desde que esse cruzeiro foi encontrado aqui, as pessoas passaram a vir para esse local para fazer as suas orações e deixar os votos, onde elas pedem graças para o cruzeiro. Mas além desta cruz, muitas outras foram fincadas aqui em toda a área central do castelo. Em uma visita à Pedra do Castelo, alguém encontrou uma imagem de Nossa Senhora do Desterro, que hoje é a santa padroeira da cidade. Essa imagem era uma imagem esculpida da própria rocha, uma imagem pequena de arenito. E quando encontraram ela lá, trouxeram para então fazenda de gado, chegando aqui construíram uma capela e colocaram essa imagem para ser a santa de devoção do lugar. Só que misteriosamente a santa se encantava, desaparecia, sumia e reaparecia no mesmo local onde ela foi encontrada, que foi em um dos compartimentos da Pedra do Castelo, chamado Quarto Escuro. Isso de trazerem ela para a capela e ela desaparecer, retornar para lá, aconteceu repetidas vezes, até que um dia essa imagem foi trazida para cá, acorrentaram ela e trancaram ela dentro de um baú. No outro dia, qual não foi a surpresa, ela não estava dentro desse baú, voltaram até a Pedra do Castelo, também não a encontraram. Um projeto de geminação busca unir as cidades homônimas de Portugal e do Piauí. As fotos registram as comitivas piauienses que visitaram a Vila Marvão, em Portugal, e os portugueses que vieram até Castelo do Piauí. Foi uma descoberta lá pelos nossos irmãos lá de Marvão, Portugal, fazendo umas pesquisas e descobriu. Daí se interessou e expediu ofício à cidade de Castelo do Piauí, que existia anteriormente com o nome de Marvão. Foi feito contato, daí houve um interesse, entre a gente também e começamos a fazer a parceria. Inicialmente eles vieram, nós recebemos aqui, trocamos muitas informações e daí já foi firmado o compromisso de irmos lá para homologar a geminação. Fomos para lá, passamos 9 dias, conhecemos bastante, fomos recebidos, inclusive muito bem recebidos, até como autoridades de Estado, onde nós podemos formalizar tudo que era necessário. Até hoje mesmo, como o nosso município hoje chama-se Castelo do Piauí, em Marvão, existem inúmeros castelos, inúmeros castelos. E a área geográfica, por exemplo, lá ficam entre os rios, o Rio Tejo, entre 2 rios, como também Castelo do Piauí, fica o Puti e o Rio Cais. Então, uma área geograficamente muito parecida. Cíntia Lages está de volta e ela diz o seguinte: boa tarde a todos e saúde para vocês. E que você, Cíntia Lages, já recupere a sua voz inconfundível e volte aqui para Notícias da Boa e para a TV. Amém, amém. Que seja rápido. Já a Cíntia está de volta.